Irmãos, é muito fácil enganar. É só você não deixar a pessoa ver. Não é certo? Se você deixar a pessoa ver, você nunca vai enganar. Como é que se pega uma ave no laço do passarinheiro? Como que se pega? Você não sabe? Tem que fazer o laço, mas tem que esconder o laço, botar uma isca ali. O anzol, se ele for jogado puro, claro, se tiver um monte de peixe perto do anzol, você pode puxar e pescar algum. Mas se tiver um peixe para ser atraído com um anzol vazio, você vai ter que colocar algo ali escondendo a ponta do anzol. O peixe vai morder a comida e você vai puxar. Quer dizer que o inimigo, para enganar a igreja, para enganar você, ele tem que afastar você do conhecimento. E quando você está debilitado, precisando muito do encontro com Deus, ele leva você para uma igreja fantástica, aonde o couro come, aonde na verdade o inimigo terá espaço suficiente para fazer um monte de coisa, para deixar você bem aéreo, bem crente nas suas ilusões. Mas quando você, com sinceridade, na tua angústia, você clama ao Senhor, Ele vai te levar a uma igreja onde a palavra vai ser pregada, aleluia, onde você vai ouvir a verdade, mesmo que ela doa no momento, você vai ouvir a verdade que cura, que sara. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bendito seja o nome do Senhor. Abra conosco Efésios 4, 26 e 27, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Crente que ira é difícil de expulsar demônio, porque dá lugar ao diabo quando põe a ira debaixo do sol. Mas o lugar é só quando põe a ira debaixo do sol. Por que nós citamos isso? Para expulsar o demônio, para repreender o demônio, você tem que andar com a tua vida aos pés da verdade. Você não pode colocar a tua ira debaixo do sol, aquecê-la, deixar ferver, chegar a um ponto de pecar contra as pessoas, de falar palavras agressivas, de ofender as pessoas por causa da tua ira. Você não tem aptidão para repreender demônios, saiba de certo. Isso dá lugar. Quando você dá lugar, o demônio não toma a tua vida, o teu espírito, você não fica possesso, mas ele encontra um espaço, uma brecha para operar com você. Aí você passa a fazer coisa que o diabo te orienta. Ele passa a te orientar quando você está nervoso, quando você está impaciente, quando você não tem uma orientação divina. Satanás passa a te orientar e você passa a ser discípulo das trevas. Aleluia. Jesus disse que ninguém pode servir dois senhores. Se você deixa de servir a Deus, você passa a ser orientado pelos demônios, e eles te instruem em coisas maléficas. Põe o teu coração aceso para o pecado, para o desejo do adultério, para o desejo da fornicação, ato sexual de pessoa não casada, para o namoro avançado, que são pecados diante de Deus, são coisas de demônios. Ele põe na tua mente que você tem que se produzir para você ser atraente, atrair o homem ou atrair a mulher, porque você não vigiou. Você não vigiou, tem uma brecha no inimigo. Ele entra através de uma ira. Ele entra quando você se envolve com esportistas, com esportes. Ele coloca na tua mente que você é muito bom, você pode vencer todos os teus colegas, e começa o espírito de emulação a atacar, até que alguém diga para você: ó, você muito bom mesmo, hein? Você joga muito bem, hein? Escondidamente o diabo entrou na tua vida e você não percebe, você não viu, você é cego, você não aceita isso, você não tem experiência com Deus. Um lutador de ninja convertido ao Senhor, ele disse que quando ele colocava aquele kimono preto e fazia os katas, aquelas coisas, aquela encenação, ele disse para nós que aquilo ali era na verdade uma encenação para invocar os demônios. E ele se concentrava, e dali ele começava a luta e depois ia correr. Ele disse que o demônio entrava nele e corria 80 km, 40 de ida e 40 de volta, correndo.
sem sentir o cansaço. Ele disse que depois que se converteu, o demônio daquela luta foi repreendido. Aleluia. O demônio está levando muitos crentes para o inferno, sem os crentes entenderem, sem ter experiência, porque não aceitam quando outros irmãos experientes falam. Não creio que o Senhor está mandando nós falarmos. As igrejas que estão dando espaço porque não tem a pregação da palavra, esses pastores eles não têm conhecimento, são muito bons para escrever livro, para falar um monte de blá blá blá, contar um monte de história. Quando eles chegam a contar uma experiência, eles já escreveram mais de 100 páginas para explicar a experiência. A pessoa vai lá e gasta dinheiro ao invés de estar lendo a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor levantou a igreja, irmão, para enfrentar as hostes do inimigo. Mas para enfrentar as hostes do inimigo, nós temos que armar com toda a armadura de Deus, tomar o capacete da salvação, ou seja, ter a nossa consciência na verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, você está firmado na palavra de Deus, tomar o escudo da fé e cingir o lombo com o entendimento. Aleluia. Vestir a couraça da justiça, praticar a justiça. O cristão para ter fé, para Deus operar com ele, ele tem que ter uma vida justa. Ele não pode cobrar demasiadamente do seu próximo, ele não pode lesar o seu próximo, ele não pode ter lucro demasiado. Por exemplo, empresta o dinheiro e diz que tem que a pessoa pagar um juro altíssimo. Não deve escarnecer do seu próximo, ele deve dividir o que tem. Ele tem que ter uma vida consagrada ao Senhor para lidar com os demônios, porque, irmãos, aonde tem espaço para Deus operar, o Espírito Santo ele vai te encher e te dar autoridade e te dar o poder para repreender, e ele vai te revelar o que está escondido por aí. Até dentro da nossa casa, uma vez Deus mostrou para minha esposa um espírito numa boneca de uma das nossas filhas. Nós acabamos com o negócio de boneco dentro de casa, boneca, porque há muitos desses bonecos consagrados a demônios, bonecos que falam, bonecos que se mexem, bonecos que causam dores e enfermidade, como já aconteceu em diversas pessoas, inclusive fora da igreja. A boneca da Barbie, por exemplo, é uma boneca lésbica. A Barbie é lésbica. Não compre boneca de Barbie para dentro das suas casas. Não compre. Há muitos testemunhos, não é só o meu não, eu estou falando de algumas coisas. Não dá para falar tudo a esse respeito de possessão demoníaca. Não dá para falar tudo em uma hora. Há muita coisa o que falar, porque eles estão trabalhando. Por isso que Jesus veio para libertar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que para entrar no templo tem uma porta. Uma porta aqui, outra ali, outra na frente. Se eu abro a porta, as pessoas entram. Se eu fecho as portas, as pessoas não têm como entrar. Então existem muitos portais, muitas portas em que o inimigo entra na vida das pessoas, dos cristãos principalmente, porque lá de fora já está tomado. Os crentes, por falta de vigilância, estão deixando o inimigo entrar nos seus lares. Ele entra através do pecado. Do pecado. Outro dia eu falei assim: qual é o maior inimigo do homem? Ah, é Satanás. Não. É o pecado. Não havendo pecado, não havendo brecha, irmão, o inimigo está derrotado em nome de Jesus. Você não dando lugar, não dando brecha, você repreende. E o Senhor, os anjos do Senhor e o Espírito de Deus que em nós habita, vai repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Não tem vez para eles não, irmão. Mas não tem mesmo. Olha, quando eu falei sobre pastores, irmão, no Rio, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu tive várias experiências, pessoas que me contaram cada uma de realmente a gente ficar pensando: meu Deus, como uma coisa séria. Um pastor estava na igreja e foi tido uma revelação que havia uma feitiçaria que alguém fez e colocou atrás da porta da sua casa. Mas o Senhor falou assim: não toque, que eu vou fazer uma obra. Mas quando ele chegou em casa, ele achava que estava com autoridade. Ele pegou aquilo ali e jogou fora. Quando ele acabou de jogar fora, ele ficou todo endurecido no sofá. Não podia mexer com mão, com braço, com perna. E ali a mulher dele, ali sabendo o que fazer, acho que a netinha dele, a neta, olhou assim, criança, 2, 3 anos, como Deus fez com a Clarinha outro dia. A netinha chegou para ele assim, botou a mão assim, começou a orar e disse: sai em nome de Jesus, aleluia. Que ele ficou bom de repente. Irmão, não adianta, irmão, ter nome não, de missionário, tem que andar na presença do Senhor para ter autoridade.
Um varão na internet escreveu para mim: pastor, a gente não se ouve mais falar de pessoas expulsando os demônios. Claro, eles encontraram lugar nas igrejas, para que vão expulsar eles? Estão todos de mão dadas. Agora aqui já manifestou várias vezes, já veio pessoas endemoniadas aqui para perturbar o culto. Deus já me revelou que era para perturbar o culto. Como tinha um rapaz aqui, a gente orava por ele, o demônio saía, chegava em casa, xingava a mãe, blasfemava e brigava, vinha endemoniado. A gente orava por ele, era uma luta contínua. Eu falei: Senhor, já basta. Chamei ele, repreendi e disse: ó, aqui não tem lugar para você mais não. Você sai daqui, vai dar lugar aos demônios na sua casa. A gente ora, o demônio sai, você vai blasfemar, vai lutar contra a sua mãe. Isso não é de Deus. E nós vamos ficar aqui lidando com pessoa que não quer crescimento. Porque, irmãos, o demônio é o seguinte: vocês acham que o demônio que foi expulso ele não volta mais não? Não pode voltar não? Aleluia. Vou mostrar para vocês já. Olha, irmãos, não sejam influenciados pelos demônios através da vaidade, moda, música inspirada pelo inferno, danças para o corpo físico, comida típica de festas tradicionais idólatras dentro das igrejas. Os demônios entraram nas igrejas e cortaram a porta aberta, tudo varrido e adornado, que beleza. Porque os líderes não estão tendo visão de Deus. Porque se tivesse visão de Deus, os demônios iam estremecer quando a palavra estivesse sendo pregada, irmão, e eles seriam expulsos das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dentro das igrejas, isso é mais uma investida do inimigo. Cuidado com essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Os espíritos de emulação, competições, como nós falamos, vigiai. Aprendei como os espíritos das trevas trabalham, envolvendo o mundo na sua vida e prendendo como um pássaro numa gaiola de ouro. Tem muita gente presa através de tudo que a sociedade apresenta. Os demônios, eles influenciam vocês para prender vocês através de uma roupa. Ele prende vocês através de uma vaidade. Ele pode prender vocês através de uma preocupação financeira. Por exemplo, a Bíblia diz que a avareza é idolatria. A pessoa que é muito apegada ao dinheiro, ele é idólatra. E a Bíblia diz que o idólatra não entrará no reino dos céus. E os demônios influenciam as pessoas no dinheiro. O que Paulo disse a Timóteo? Que os que querem ser ricos caem em grande tentação e laço. E nessa cobiça, muitos desviaram-se, fazendo naufrágio na fé. Mas tu, homem, mulher, Deus, foge dessas coisas. A tua riqueza está no céu. O ouro e prata vai se enferrujar, disse o livro de Tiago. Aleluia. A riqueza nossa está no céu. A vida eterna. Teremos a vida eterna. Dinheiro não pode comprar. O ouro não pode comprar. A prata não pode comprar. Mas Jesus já comprou para te dar. Não seja influenciado por nada nessa vida. Você pode comer bem, pode comprar o seu carro, mas não ponha o seu coração em nada dessas coisas, para os demônios não tomarem vantagem, não te influenciarem e começar a colocar no teu coração, na tua mente, que você agora está muito importante, que agora você alcançou alguma coisa melhor na vida. Cuidado com essa vaidade no seu coração. Seja simples e humilde. Eles prendem as pessoas facilmente. Vocês podem pensar que eu estou exagerando. Não estou exagerando não. Há muitos irmãos que vieram para o caminho do Senhor, eram cheios de arrogância, cheios de vantagem, contando só vantagem, contando só grandeza. Hoje são humildes, parece que não tem nada na vida. São pessoas simples, amorosas, educadas, transformadas, sossegadas, cheias da graça, buscando conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Isso é transformação, aleluia. Glória a Deus. Pedro, em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando comunhão, buscando quem possa tragar. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, Pedro fala isso. Já Paulo em 2 Coríntios 6,14 diz: não os prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Sabe por quê? Se você se prender a um jugo desigual com uma pessoa infiel, Satanás vai te pegar. Aleluia. Ele vai te envolver. Por isso que Pedro diz: vigiai. Ele anda ao vosso derredor bramando comunhão.
Aí você pensa que vigiar é você estar olhando para o lado para ver se o inimigo ou um ladrão vai te roubar. Não, vai vigiar com as suas ações, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Se você, por exemplo, vai fazer um negócio, vai montar um negócio, precisa de uma pessoa para te ajudar. Não encontrando ninguém na tua pressa, você vai e se associa com o ímpio para fazer o negócio. Olha aqui, já está fora da palavra. Se associou com o ímpio. Esse ímpio não quer nada com o Senhor. Você já entrou num jugo desigual. Você botou o seu pescoço em um jugo desigual. Você é um boi manso, mas colocou o seu pescoço na canga com outro boi bravo e perigoso. Ele vai te puxar para o mal. Jugo desigual é isso, viu, irmãos? Você sabe o que é um jugo, né? Jugo é o que o animal leva. Ou aquela canga do boi também, que prende dois animais para os dois trabalharem juntos. Mas os dois têm que estar preparados, mansos, aptos para seguir as coordenadas de quem estaria com eles. Como, por exemplo, os bois puxavam o arado. Eram colocados dois bois na canga, que era uma madeira, onde colocavam o pescoço do boi, prendia por couro, corda feita de couro, e ali os bois aravam juntos. Então, quando a Escritura diz: não ponhais num jugo desigual com o infiel, porque Satanás vai tirar proveito disso. Você talvez pense assim: mas tem uma vantagem aí, vai me ajudar, as portas vão se abrir, não sei o que, financeiramente eu vou ficar melhor. Tu vai ficar melhor financeiramente? Vamos ver no final o que o Satanás vai fazer com a tua vida. Vamos ver o que os demônios, na influência, nessa amizade desigual, o que ele vai fazer contigo. Vai te levar para as trevas. Diz aqui ainda Mateus 12, 43, 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Irmãos, se o espírito das trevas é expulso de uma pessoa, mas essa pessoa não é orientada pela igreja, porque aquela igreja ali não prega a palavra, ela só faz culto de expulsação de demônios e de revelações e profecias, estas mesmas pessoas vão estar endemoniadas todas as vezes que estiver no culto, porque elas vão sair para pecar. Elas não vão vigiar, elas não aprenderam a vigiar. O pastor não ensinou a vigiar. O crente tem que vigiar com a boca, tem que vigiar com o que faz, com os pensamentos, com as pessoas com quem vive, com os desejos das coisas materiais, porque eles entram, os demônios entram. Quer ver uma coisa? Você passar a semana toda estafado, preocupado, não é? Cheio de compromisso. Você chega assim: eu estou estressado. Está estressado? É um demônio que está entrando na tua vida. Se já não entrou. Não existe crente estressado. Crente na presença de Deus não anda estressado. Pessoa com espírito de loucura, pessoas dopadas, tanto remédio. Um varão diz que lá no inferno os demônios apresentavam suas ações aqui na terra, e um deles disse assim: Satã, eu tenho feito uma coisa na terra, eu tenho enchido os crentes de doença, e eles pensam que estão doentes, aleluia, e ficam dopados de remédio o tempo todo. Eu tenho tido muito êxito, Satã. Cada um demônio. Isso no testemunho do irmão Adão. Cada um apresentava o seu trabalho, e um trabalho com êxito era esse. Crente que toda hora que sai uma dorzinha, eu estou com um dorzinho aqui, eu acho que é fígado, nem sabe o que é, já é doutor da própria vida. O diabo bota na cabeça dele: é fígado, acho que é fígado. É onde? Aqui atrás? Não, é rins. É rins, acho que eu estou com meu rins. Eu estou com pedra no rins, né? Tá vendo? O diabo diz: você está com uma pedra enorme no rins, né? Você está com uma pedra, uma baita de uma pedra. Aí vai para o hospital, mete a faca e lá não encontra nada, e volta para casa costurado, e o problema se agrava. Doença começou a sair, não vai para o joelho, começa a clamar o seu Senhor, repreenda isso em nome de Jesus. Irmãos,
eu só vou parar com a doença se o Senhor permitir que Satanás me toque como tocou em Jó. Não tem como parar. Eu tenho pedido para ele não fazer isso comigo, se eu não deixar o inimigo me tocar, para me provar. Agora, doencinha aqui que vem, ele põe, irmãos. O diabo, ele toca na sua carne, ele não toca na tua alma que está na presença dele, mas ele pode tocar na sua carne. Ele pode tocar, mas você tem que estar atento quando é ele que está tocando. Espera aí, eu nunca senti isso, por que eu estou sentindo? Está repreendido. Senhor, repreenda isso, sai Satanás em nome de Jesus. Uma vez eu estava com hemorroida, era hemorroida, me ensinaram a comprar uma pomada. No segundo dia da pomada eu não aguentava nem ficar em pé. Eu disse: Senhor, como é que eu vou pregar na igreja? Eu não estou aguentando mais. Está vendo isso aqui, Senhor? Eu falei assim para o Senhor na minha sala. Eu falei: está vendo isso aqui, essa pomada, Senhor? Eu não uso mais. Em nome de Jesus, de onde vem essa doença, volta e sai em nome de Jesus. No outro dia eu amanheci bom, curado, pela honra, para a honra e glória do Senhor. O irmão Eusébio, lá nos Estados Unidos, fez uma operação. A barriga dele estava com um balão. Os médicos não sabiam o que fazer, e nem os enfermeiros sabiam o que fazer. Eu estava lá em Boston. Cheguei em casa, era um culto de oração. Me lembro que eu estava com aquele paletó cor de ferrugem. Eu não tinha nem tirado ainda. Ele ligou para mim, dizendo: irmão Nivaldo, ora por mim. Eu estou passando mal. O que foi, irmão? Aí ele falou mais ou menos o que quer. Eu disse: calma, calma. Aí comecei a orar. Senhor, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, repreenda esse mal, Senhor. Tem misericórdia. A voz do meu ouvido repreende o demônio. E eu continuo orando: Senhor, nosso Deus, tem misericórdia, meu irmão. E a voz do meu ouvido repreende o demônio. Duas vezes. E eu novamente: Senhor, nosso Deus. E eu orando ali, aquela voz: repreende o demônio. Aí, irmão, na terceira vez, eu falei bem alto no telefone: Satanás, demônio, sai daí, em nome de Jesus agora. Aleluia. Eu ouvi pelo telefone, os gases saíram. E os americanos enfermeiros: aleluia, aleluia, aleluia. Os enfermeiros lá, pulando e cantando e dando glória a Deus ali. E o irmão começou a chorar lá em Boston. Ele chorando e eu chorando ali na morada do sol. Aleluia. Era demônio. Foi feita uma operação. O demônio colocou a mão na operação, irmãos. Muitas vezes quando você vê uma coisa excessiva, é demônio, irmãos. Aleluia. E os crentes estão aí sem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma vez eu cheguei aqui para fazer uma visita, foi na casa da irmã Nadir e na casa de outra pessoa. Cheguei em casa, minha esposa estava lá, toda vermelha. A irmã Lu, parecia uma camaroa, não um camarão não. Estava lá vermelha. Eu falei: o que foi, irmão? Não, estou com febre. Eu falei assim: meu Deus. Cheguei agora da visita, o Senhor falou no meu ouvido: repreenda que é demônio. É para já, é agora mesmo. Eu falei: porra, você, em nome do Senhor Jesus, demônio, sai agora. Te repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Quando foi os 5 minutinhos, aquele vermelhidão foi saindo da minha esposa e acabou. Tem doenças de demônio. Uma vez, nós estávamos em casa, era 11 horas da noite, a irmã Fernanda ligou: Osvaldo, esse menino de hoje não, né? Olha lá, está ali. Meu filho está com febre não passa. Parece que é coisa de demônio. E ela me contou que ele tinha visto um demônio dentro de casa. Aí cheguei lá, coloquei a mão, estava um febrão. Já era 11 e pouco. Estendemos as mãos, o irmão foi tão repentino. Estendemos as mãos e oramos ao Senhor: Senhor, em nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, esse espírito, essa enfermidade, Senhor. Tem misericórdia. Eu não imaginava que ia ser tão rápido. Aí tirei a mão, orando, conversando. Aí quando eu estava conversando, eu falei: coloquei a mão, né? Eu coloquei a mão, meu Deus, mas está gelado. Não, a minha está gelado. Ué, estava quente, agora está gelado. A febre saiu, o demônio saiu imediatamente. Isso foi agora, no final do ano, agora, pouco tempo, né, irmão Fernando? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: Deus quer pessoas de autoridade aqui na igreja. Essas igrejas estão crescendo, é negócio de soprar e cair, e o pastor sopra e pega o padre toda palitosada e todo mundo. Isso é socarrismo, isso é meninice, isso é coisa de demônio. Deus não faz isso, Deus não perde tempo com isso. O homem de Deus não perde tempo com essas coisas. O homem de Deus ganha tempo pregando a palavra, ir no meio dos bandidos, levar a palavra em lugares difíceis, andar no sol quente para pregar a palavra. O homem de Deus trata disso aqui, da palavra de Cristo, porque Ele é o Verbo. Aleluia. São coisas de demônios. Mas, irmãos, se uma pessoa é liberta e ela não aprende com a palavra de Deus a viver uma vida justa, os demônios vão voltar e vão voltar carregados, acompanhados. Por isso que você tem que alertar a pessoa.
Você não pode brincar com a palavra. Você diz para a pessoa: você está fazendo a vontade dos demônios, e eles não brincam, eles vão te matar. Serve a Jesus, creia em Jesus Cristo, porque Deus é amor. Ele te ama, Ele quer teu bem. Por que esses homens não pregam isso? Mas eles querem dinheiro. Eu não prego por dinheiro, eu prego por amor. Eu quero que as almas sejam libertas. E quero mais irmãos e irmãs de autoridade, que saibam que tem que ter autoridade e não tenham medo, e tenham fé. Na hora de estender a mão, repreenda com toda a autoridade e poder. Aleluia. Irmão, tem demônio que põe doença em toda parte do corpo. Tem doença que é natural, mas tem doença que é demoníaca. Eles atuam em muitos setores da vida. Você tem que ser um crente espiritual para saber quando ele está por perto. Aleluia. É claro que nem tudo são eles. Eles só fazem quando a pessoa dá lugar. É claro, a pessoa dá lugar, ele opera. Mas irmãos, eu quero dizer que essa influência dessas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas, como por exemplo o culto da cobra. Você já ouviu falar no culto da cobra? O culto da cobra, eles ficam glorificando a Deus, tocando guitarra, com cobra enrolada, o outro com um caneco cheio de água, com veneno de cobra tomando. É isso que está uma confusão. Porque disseram lá, está escrito: se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum se fará. A Bíblia diz se beber, se você não saber. Mas você sabendo e está bebendo, você está tentando a Deus. E a Bíblia diz o que? Não tentarás o Senhor teu Deus. Você já ouviu falar no culto dos pelados, do nu? Também não. Tudo lá dos Estados Unidos, tudo importado para cá. Não sei como não chegou aqui ainda. Todo mundo se cultuando com a Bíblia na mão, todo mundo completamente nu. Os demônios estão levantando religiões estranhas. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são pastores de Deus. Aleluia. É coisa estranha que está por aí. Vocês já viram falar do culto do riso? Ou o culto do cachorro? O pessoal late e começa a uivar no microfone, dizendo que é o Espírito Santo. E o outro vai gatinhando e latindo no chão com uma coleira no pescoço e uma corda e uma pessoa segurando e glorificando a Deus. Vocês nunca viram isso? Isso é coisa agora, é tudo recente, já tem alguns anos. E ficam uivando, pessoas todas maquiadas, mulheres maquiadas, penteadas, pegam o microfone e ficam fazendo igual cachorro. You howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, espíritos das trevas, o Espírito Santo não faz isso. Pobres das pessoas que estão sendo enganadas. Agora Deus quer que vocês se levantem para pregar a palavra. Não fique com medo, com dúvida não. O Espírito Santo, Ele, quando entra no teu ser, Ele faz você sentir uma coisa boa. Ele te consola, Ele te conforta, Ele te dá entendimento, Ele te cura, Ele te dá certeza da vida eterna. O Espírito Santo te ensina, Ele te diz o caminho, aleluia. Ele não te envergonha diante de ninguém, aleluia. Os pastores defendem a ideia. Como é que esse povo pode deixar ser enganado? Aleluia. Eu só estou pregando isso porque um irmão pediu para colocar na internet, e vocês também precisam saber. Não dê lugar ao inimigo, para o inimigo não entrar na vida de vocês. Sabe aquela hora que vocês decidem fazer uma coisa errada? É o momento que o bichinho já está ao teu lado. Você deixou, você deu vazão. Aí tu fica mal-humorado, com uma cara feia, parecendo até os filhos das trevas, porque você deu lugar, você morreu. Sabe, quando você passa aquele tempo com um desejo ardente de fazer coisa da carne, é porque o bichinho está ao teu lado. Você canta, você louva, você pode tocar, mas ele está ao teu lado. Não é o Espírito Santo está ao teu lado, não. Nem o anjo do Senhor está acampado do seu lado. O Espírito Santo faz nós, irmão, servir a igreja, servir os irmãos, servir uns aos outros, se humilhar uns aos outros. O Espírito Santo, ele torna você um filho humilde de Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele não joga, como disse de novo, vou falar mais uma vez, ele não joga ninguém no chão. Esse negócio de regressão dentro das igrejas, já houve caso, a irmã Miriam, que está aqui, não vou citar o nome final dela, mas a outra irmã Miriam, que participou e sabia disso, em uma igreja que ela congregou, em que
ocultamente, fora da reunião, os irmãos faziam a regressão. Teve gente que ficou louco e não voltou ao normal. Teve gente que foi levado para o hospital. Isso é coisa de demônio. Aleluia. E não tem homem de Deus para expulsar isso, para repreender isso dentro dessa igreja. Nós precisamos, irmão, ter coragem, ter visão de Deus e não permitir essas coisas, para não estragar o rebanho do Senhor. Porque esses espíritos, irmão, eles têm que ser repreendidos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que Deus permitiu muitos filhos deles serem presos, maltratados, crucificados, mas isso foi para glorificar o nome do Senhor. Mas fora da hora, Deus deu autoridade aos apóstolos, Deus deu autoridade aos discípulos, e Deus ainda dá a mesma autoridade para repreender. Agora, como eu disse, para repreender esses espíritos das trevas, tem que andar na presença do Senhor. Não adianta jejuar e orar se você não viver o Evangelho. Você tem que viver a sua vida. Você não deve fazer acepção de pessoas, não deve ser ignorante. Você deve amar as pessoas, você deve amar a causa, você deve ter um compromisso pelo seu lar, na sua vida, na tua empresa. Você tem que ser o mesmo exemplo como você é na igreja. Você tem que ter uma vida aos pés do Senhor de santidade, como disse Pedro: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque ele disse: sede santo como eu sou santo. Porque Deus, ele opera na vida dos filhos dele que estão em santidade.